Bem-vindo a mais um podcast Faça Acontecer com Renata Lemos. E comigo, Patrícia Lisboa. Nós estamos aqui para falar de carreira, empreendedorismo, liderança, autogestão e como as pessoas fizeram acontecer em suas vidas e em suas carreiras. E hoje eu tenho uma convidada que vai bater esse papo aqui comigo e com Renata, que é muito especial, que é uma amiga, uma colega de trabalho, uma colega de profissão e uma pessoa que eu admiro muito, que é a Letícia Lins. E Letícia, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo e gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né? Dissesse quem é a Letícia Lins que está aqui no Faça Acontecer. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, a Renata e Tati, né? Eu também estou super feliz de estar aqui. Achei, assim, uma oportunidade muito legal, né? Eu falei aqui nos bastidores, é o primeiro podcast da minha vida. Tô me achando. Fazendo acontecer, tá vendo? Fazendo acontecer. Me achando. E, então, como a Patrícia falou, meu nome é Letícia Lins. Eu sou doutora em comunicação. Minha formação, sou publicitária de formação, né? Conheci Pati trabalhando em agência de publicidade. No século passado. No século, não sei se eu preciso contar. Pra que falar de tempo, né, gente? Pra que falar de tempo? No século passado. E eu comecei minha vida, né? Minha carreira em agência de publicidade, como executiva de contas. E depois eu ingressei na carreira acadêmica, até porque era um desejo, ensinar para os alunos aquilo que ninguém tinha me ensinado, principalmente na área de executivo de contas, porque era uma área assim que no início a gente não tinha aula disso na faculdade, né? Hoje a gente já tem, graças a Deus. E aí foi assim, e aí eu entrei para dar aula, passei no mestrado na Federal e ingressei na carreira acadêmica, aí fui trabalhar na Estácio, trabalhei 13 anos na Estácio. E foi minha coordenadora, foi minha chefa e coordenadora lá na Estácio. Fui eu que levei a Pati para lá, inclusive, né? Foi um tempo muito bom da minha vida. E aí, quando eu saí da Estácio, eu entrei no doutorado. Então, tracei uma carreira acadêmica mesmo, né? E o doutorado também na área de comunicação. Ai, que história bacana, né? Então, você é daquelas que faz acontecer, é isso, Letícia? Faz acontecer na sua vida, né? Com essa trajetória. E como é que tá a Letícia hoje? O que você tem feito? Quais são os seus projetos atuais? Eu falo que o doutorado foi um processo muito transformador na minha vida, né? Existe a Letícia antes do doutorado e existe a Letícia após o doutorado. E aí, assim, no doutorado eu estudei publicidade, né? Feminismos e redes sociais digitais e fui me especializando nisso. E durante o doutorado começou a surgir um desejo grande de empreender no sentido de principalmente passar um pouco daquilo tudo que eu aprendi, principalmente para empresas, agências de publicidade, profissionais da área de comunicação. E hoje eu estou, então, com uma consultoria, onde para cursos, treinamentos, mentoria, cujo foco é trabalhar essa questão da publicidade, da diversidade e principalmente especializada na temática da mulher, né, dos feminismos. Olha que é um assunto tão atual, né? E tão importante. Olha só, a gente falou de feminismo, de redes sociais, né? De comunicação, que hoje esse assunto ele é muito explorado. Isso é muito importante para o nosso mercado, não é isso? Sim, e há uma carência, né? Eu estudei, ao estudar, né? Assim, a publicidade é um objeto que me acompanha ao longo da minha vida, né? Tanto prática quanto teórica. E eu percebo, assim, que é um mercado que ainda está… O mineiro, então, nem diria, né? Mas eu digo, o mercado nacional como um todo, ele ainda está muito carente de entender esse contexto maior do que está acontecendo, né? Com a entrada das redes, com o crescimento das minorias. E a publicidade ainda está numa visão muito universal, muito, assim…
tradicional que não... padronizada, né? Porque aquilo que a gente via de comunicação há 10 anos atrás, provavelmente não é isso que está funcionando agora. Né? Com essa velocidade, com essa mudança, principalmente do meio digital para tudo. Porque hoje o meio digital faz parte da vida de todas as pessoas. Sim. E as empresas, elas precisam de saber se comunicar através disso também, né, Letícia? Com certeza. Não, e eu costumo falar assim, que a publicidade está vivendo uma crise de forma e de conteúdo, né? Conteúdo porque hoje é exigido uma outra abordagem, uma outra narrativa que dê conta, né, dos diferentes públicos, das minorias. E a gente tem... Na sua grande maioria, as agências são compostas por homens, principalmente na área de criação. E por isso dá tanto problema, né? Na hora que as produções vão para os públicos. E um problema de formato, de forma, que é exatamente o que você falou, assim. O mundo hoje, ele é digital, né? E as agências ainda estão pensando lá no comissionamento de 20%, que a gente sabe que... De um VT para veicular na TV fechada, né, Letícia? Exatamente. E isso não E isso não a gente fala de mais. todos os meios de comunicação, né? Porque a gente vê uma grande mudança na TV, né? Até pelo advindo das TVs abertas, das novas formas, né? Do streaming. Próprio canal do YouTube, as próprias redes sociais começaram a fazer um trabalho muito forte de publicitário, de imagem, né? De empresas e pessoas. E dentro disso, toda essa estrutura, então, esse pensamento da agência, da comunicação, isso teve que ser alterado nesses últimos anos. Sim, a gente está reaprendendo, né? Eu acho que todos os veículos, a área está reaprendendo a lidar com todo esse universo. Eu acho que não só a publicidade, né? Eu acho todos que os mercados, né? E Letícia, eu tô com uma pergunta aqui, né? Porque eu te sigo, acompanho seus conteúdos. E eu sei que você, nesse momento, você está desenvolvendo artigos e estudos na área de gestão de crise. E a gente viveu agora, né? Nós estamos gravando aqui esse podcast no mês de março, que está sendo veiculado em abril. Então, a gente está naquele período que ainda é um assunto, a questão da Carol Conká. Né? Essa eliminação dela com uma rejeição recorde. E não se falou em outra coisa durante essa semana do que gestão de crise. O que você tem para dizer para a gente, né, em relação à gestão de crise, para a gente observar como lidar com isso? Porque, né, isso aí pode acontecer no nosso pequeno universo, que é a nossa própria rede social. Né? Da gente publicar alguma coisa ou ter alguma fala, se manifestar de uma forma que pode ocasionar isso. Né? Como que você percebeu essa situação, não da eliminação da Carol, mas da gestão de crise que está por trás desse trabalho aí? E só completando também, aproveitando, né? Você falou desse exemplo aí do Big Brother, da Carol Conká. A gente está vendo hoje um Big Brother que hoje já é recorde. De audiência. Recorde de audiência. Acho que pelo momento, por todas as coisas que vem acontecendo. E falar de crise, né? A gente vive um contexto de crise no nosso país, né? E de crises sociais. E esse é um assunto que está sendo muito explorado lá dentro, né? E que trouxe todo esse um elenco diverso. Que você falou, né? Então a gente tem a diversidade, a gente tem a questão do feminismo lá dentro, muito colocado, né? Como é que você vê isso tudo, né? Da forma como estudiosa dessa área? Nossa Senhora, que assunto delícia! Isso teria que ser um podcast. Uma aula, né, Letícia? 1h30. Mas aí, Letícia, quem quiser saber mais, vai te seguir nas suas redes, vai assistir as suas aulas abertas na internet. Mas eu tô curiosa mesmo, Lê, para saber a sua visão sobre isso. Tá, então o que acontece? O Big Brother, né, ele é, com certeza, um produto cultural que traz, assim, muitas questões sobre a nossa sociedade. E por isso ele é tão estudado, né? Porque, assim, é um laboratório, sim, mas ali a gente consegue estar trazendo temáticas sociais muito fortes. E a Rede Globo, o último ano, o Big Brother foi um sucesso por uma questão, assim, até mesmo contingencial, né? Porque a Manu Gavassi, a Marcela, elas começaram a trazer as questões da temática do feminismo, dos feminismos, e isso deu muito certo, né? A Thelminha foi a vencedora, foi um programa que trouxe muitas temáticas que até então não tinham sido
publicizadas e funcionou muito bem. Aí, com isso, esse ano, o Big Brother foi recorde, para você ter uma ideia, de patrocínio. São 8 patrocinadores em detrimento de 6 ano passado. E todo mundo querendo participar. E a Rede Globo, muito atenta, trouxe essa diversidade, né? O primeiro post que eu fiz foi, inclusive, falando isso. Como a Rede Globo tá lendo muito bem esse cenário social, né? Social. Só que ela, assim, ela consegue resolver muito bem a temática, né? Assim, ela trouxe representatividade em termos de raça, em termos de gênero, mas ela ainda não dá conta de resolver idadismo e gordofobia. Isso a Rede Globo não resolve bem, até porque os próprios, as pessoas não, aquelas pessoas não se sustentam na casa. Mas enfim, então se montou esse BBB Big, o Big dos BBB, Big diverso, dos Bigs, né? Big dos Bigs. E foi feito isso. Só que, na verdade, a coisa é orgânica. Ela é orgânica e eu estava assistindo de um programa do Pedro Tourinho, né? Que é um empresário da Anitta, um cara super conhecido. Ele falando assim, a edição não é mais a edição do Boninho, a edição é do Twitter. Né? As pessoas, eu assisto vendo o Twitter e as pessoas estão tweetando o tempo todo. Então, assim, a coisa mudou aí até mesmo pelas novas características dos dispositivos. E isso, então, está trazendo uma realidade até para as próprias marcas que estão patrocinando e se dando conta, de repente, de situações que elas mesmas não davam conta. Então, teve o caso da Coca, né? Que patrocinou lá a prova da Carol Conká. E a Pepsi que levou a melhor. Pepsi que levou, mas a Coca entrou na brincadeira também. Então, assim, aí a gente vai pensar. Cada detalhe, né, gente, da imagem. Com relação às marcas, que eu acho que é muito legal falar. No frigir dos ovos, está sendo ruim para as marcas? Não, né? Elas estão em evidência, elas estão aparecendo. De um modo ou de outro, essas marcas são as marcas que estão sendo mais faladas no país. Agora, há assim, eu tenho falado isso muito com os meus alunos, né? Assim, a questão é o controle da narrativa, né? Como dar conta de controlar essa narrativa de modo que a coisa não seja uma crise. Que não vire uma crise. Então, acho... Como a crise da Conká. E aí, Isso, aí eu vou chegar na Carol Conká e na Lumena, porque assim, eu acho que é legal falar da Lumena. Foi agora recente, eu assisti né? a Lumena hoje, e assim, inclusive é um assunto que eu vou usar em sábado na aula, assim. É muito interessante, porque, claro, assim, a Carol Conká, ela pegou um caminho errado, né? Ela utilizou de um espaço de poder lá dentro, que foi, assim, estabelecido para ela também, né? Porque, assim, as pessoas ali dentro, as pessoas viam ela como a grande poderosa. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo aqui fora. E a Carol se apropriou muito bem desse lugar e houve, né, assim, posicionamentos muito complicados, eu acho que injustificável o que ela fez. Mas me assusta muito também, e no dia seguinte eu fiquei com uma impressão, eu fiquei muito chateada no dia seguinte com tudo que a gente presenciou. No dia seguinte da eliminação dela? Né, panelaço, até o número com que ela sai, que eu acho que diz de um outro problema social muito sério, que é assim, como que nós somos ainda um país machista e racista. Né? Então, julgador. Então, assim, o que é a questão da interseccionalidade? Aí, né? ó, Renata, um minuto, Letícia. Nós precisamos fazer a sessão aqui nesse Faça Acontecer, que é a sessão Palavrinhas Novas. Mais uma palavrinha nova. Repete e explica esse negócio. O que é o conceito de interseccionalidade? O conceito de interseccionalidade é um conceito que passou a ser muito conhecido, principalmente pelos feminismos negros, e que é o seguinte, vai mostrar como que existem várias coisas que interseccionam no momento de opressão de determinada minoria, né? A gente foi criado estudando lá Karl Marx, que explicava que apenas a classe era uma forma de dominação. Mas não, né? Você, para pensar um critério de dominação de uma minoria, você tem que estudar, você tem que interseccionar gênero, raça, classe, idadismo, gordofobia, todas essas questões interseccionam. Onde eu quero chegar nisso na Carol Conká? Ela é uma mulher negra, uma mulher que se
se autodeclarava bissexual. Então, se a gente for pensar o nível de rejeição da Carol e for comparar, por exemplo, o Prior, que ano passado fez tão ruim quanto... quando ele entrou no paredão com a Manu Gavassi, ele tinha uma torcida de homens brancos héteros querendo que ele ficasse. Né? Então, assim, eu não tô querendo passar pano pra Carol, não, tá? Não é isso. Mas eu acho que é tão sintomático, gente. E eu acho que é tão sério. É um reflexo. Sabe, assim, porque é muita agressividade, né? É muito ódio no coração. E esse ódio não diz só da postura da Carol. Esse ódio diz de uma sociedade. É. E eu acho que por isso o Big Brother é tão fantástico. Agora, só para concluir, comparar Lumena e Carol. Aí, controle da narrativa, né? A Carol já saiu de lá com os ADM, com o produtor dela esperando ela, né? Na porta. Ela foi completamente assessorada para no dia seguinte estar na Ana Maria Braga. Ela tá agindo super ok, né? Desculpa, estou aqui, não tenho o que falar. Só que a Rede Globo também tá, assim, exagerando, né? Porque aí teve... Ana Maria Braga, Domingão do Faustão, Fantástico do Carol. Aí também isso vai gerando um ranço na gente, né? Assim, não, a gente não precisa ouvir a Carol 2 vezes. E aí você vê como que ela tem um preparo nesse controle da narrativa, mas muito assessorada. Aí fui ver a Lumena hoje. Assim, eu fiquei apaixonada com a fala dela. Assim, ela falou simples, Letícia, pelo menos? Ela falou simples. Ela falou jornada, Letícia? Falou ela falou da jornada dela. Jornadas. Falou milhões de jornadas. Ainda riu, falou assim, já sei que eu virei o meme da jornada. Só que, assim, porque ela foi muito agressiva no programa, né? Então, eu acho que isso contou muito contra ela. Mas você tem que ver como foi bacana a fala dela hoje. Sabe? Como ela foi se posicionando de uma forma tão, assim, consciente mesmo. E imagino que... Assim, eu falei que vai ser minha assunto de aula com os meninos, porque eu imagino que com muito menos assessoria. Sim. E aí, a Lumena despertou, pelo menos em mim, uma palavra que eu acho que é muito importante hoje, também nas redes, que é a autenticidade. Ela estava sendo ela ali, mas ela estava reconhecendo os erros dela. Então, foi muito legal. Mas aí, Patrícia, acho que é isso. Assim, eu não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu acho que Carol Conká é um fenômeno, mas eu acho que disso tudo aí. Fala muito da gente. Da gente, né? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? De como assim, a gente reage a isso. E assim, o Ricardo Salles, né, que é outro da Mais Diversidade, que é muito legal, ele fez um post assim, gente, quem não errou, assim, não estou justificando Carol Conká, todo mundo que tá pondo o post tá falando isso, mas quem não errou que atire a primeira pedra, sabe assim, panelaço. As pessoas foi assim, erram no meu também. bairro teve foguete salva no de dia. palmas, né? Que assim. Aí diz, eu acho que de coisas muito sérias, sabe? Assim, de coisas às vezes que estão no nosso íntimo, né? No nosso inconsciente. E que quando tem um disparo de situações como essa, a gente acaba colocando isso pra fora de alguma forma. Exatamente. A gente vai junto com esse gatilho, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado que traz lei, né? Outra coisa para falar sobre essa questão de comunicação, então, né? Como é que a gente, né, o cidadão comum, o que ele deve observar na comunicação dele, né? Para se relacionar enquanto uma persona, né? A gente está lá no Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn, gerando conteúdo nesse universo digital. Como a gente deve se comunicar? Eu sei que você já falou uma palavrinha aí, né? Autenticidade. Eu acho que a gente tem que ter autenticidade. Outro conceito que eu gosto muito é lugar de fala, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos lugares de fala. E reconhecer nossos espaços de privilégio também, né? Assim, eu sou uma mulher branca, de classe média. E, assim, durante algum tempo, assim, eu cheguei a me culpar por isso. Hoje eu falo assim, não, eu não tenho culpa disso, né? Mas eu tenho que reconhecer esse espaço de privilégio. E fazer... por onde trazer outras mulheres comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer o nosso espaço de fala. E eu acho também que entender a questão da vulnerabilidade, né? Assim, a gente... eu gosto muito de um conceito que eu venho trabalhando, que é o conceito de públicos.
E que eu acho que o conceito de público-alvo de persona, ele é perfeito, porque a gente tem que pensar neles, porque como você não trabalha, você não tem uma persona, mas entender que públicos é essa coisa que se dá a ver, e que se dá a ver no acontecimento. E esse contingenciamento, a gente não tem como fugir dele nas redes sociais, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo preparado para que coisas possam acontecer, né? Crises possam surgir. E aí, nesse momento, é reconhecer e dizer desculpa, sabe? Assim, e tentar contornar. Porque, assim, uma outra coisa que é um problema nas empresas, que eu estudei isso muito na minha tese, as empresas não pedem desculpa. Sim, elas põem uma resposta padrão. Né? Não, e é uma resposta padrão que o povo fala assim. Enlatado. Aí o povo os públicos falam assim, isso é resposta padrão, para com isso, sabe assim. Gente, pedir isso desculpa. É tão sério que me fez lembrar de um... Né, no LinkedIn que eu vi um post, enfim, e que eu até comentei de alguém lá que me segue. E aí ele falava, e ele colocou a carta que a empresa mandou quando ele não passou no processo de seleção. E a carta foi, olha, agradecemos a sua participação, né, mais ou menos isso, agradecemos a sua participação e tal, mas a empresa precisa de alguém com uma boa aparência, com uma boa disposição, né? E ele colocou essa carta em público, né, falando que, né, ele não se sentia assim. Olha o preconceito descarado, assumido. E ele era um profissional negro, né, de uma família humilde. Ele trouxe isso para discussão. Teve não sei quantos milhões ali de comentários. Foi essa percepção que ele teve, né? Não que isso tenha sido dito. Mas quando a gente comunica, né, principalmente a empresa, resposta padrão. E vamos falar que essa resposta de padrão é péssima. Olha, não, obrigado por você participar, mas precisamos de alguém com boa aparência, boa comunicação. O que você está dizendo para o outro? E isso acontece muito dentro das empresas. Nessa comunicação que ela traz uma percepção negativa. E isso, claro, desencadeia uma série de coisas dentro das empresas. E dentro das empresas, hoje a gente vê que a comunicação é um problema sério. Sim, claro. Né? É um gap ali porque não se tem um alinhamento, porque as pessoas não falam as coisas de uma forma clara ou falam as coisas de uma forma que não deveriam serem faladas. E é muito mais, eu acho, o que falar é o como falar as coisas. E aí entra um conceito em cima do que a Paty me perguntou, que eu gosto muito também, e que assim, inclusive é um conceito que eu tô querendo estudar mais, que é a da comunicação não violenta. Sim. Que é essa ideia, assim, eu preciso entender o lugar, que eu acho que está muito ligado com o lugar de fala. Eu preciso entender o lugar de fala do outro, para daí eu tentar falar com esse outro. Porque muitas vezes a gente parte do nosso espaço, das nossas convicções, para falar para uma pessoa que pensa completamente diferente da gente. E eu acho que foi isso que aconteceu no Big Brother, que é o mais legal. A própria Lumena falou isso hoje, assim, eles reuniram pessoas. Então, mesmo, aquela briga da Lumena com o Caio, é fantástico aquilo, porque ela julga ele por uma coisa, né? O jeito que ele desceu, que incomodou ela, que ele nem sabe do que ela tá falando. Ele não faz ideia, assim, né? Ele viveu essa realidade. Olha, isso você tá apontando pra mim? Você tá vindo de um lugar? Eu tô vindo de um lugar extremamente machista, que eu nem entendo o que você tá me dizendo. Mas que bom, eu vou começar a tentar. Então, eu acho que essas coisas que estão acontecendo no Big Brother são muito ricas. E aí é lugar de fala e comunicação não violenta, gente. É um tentar entender o outro. E se comunicar do como, né? E se comunicar olhando como a gente fala. Porque a forma que a gente fala faz toda a diferença. Com certeza. Né? Faz toda a diferença, né? Bom, a gente tá chegando ao final, gente, desse bate-papo gostoso aqui, né? Eu vou passar. E aí eu queria entender, né? Um pouquinho assim. Diante disso tudo que a gente conversou, que a gente passou por várias partes, né? Diversidade, comunicação, publicidade, públicos, feminismos, interseccionalidade. E várias coisas que a gente discutiu aqui que dava para dar ali, né, várias horas desse nosso bate-papo. E a gente vai ter mais conversa sobre isso, que a gente tem muito o que explorar, né? Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar esse nosso convite, de estar aqui falando com a gente, comigo e com a Paty. Queria que você falasse aí das suas redes sociais, quem quiser te seguir, como é que fica sabendo, né, desse comentário. Já vi que você fala muito, né, dessas aulas agora, desse momento que ainda tá rolando esse papo de Big Brother. Então, quem quiser acompanhar, saber da sua visão. Comigo, Renata Lemos Oficial, Paty Lisboa,
aqui do Estúdio 767. E com você, Letícia, como é que as pessoas se comunicam? Antes da Letícia falar, eu já vou aproveitar também para me despedir, para agradecer, Lê, e para que você também conte, né? Já que a gente está aqui no Faça Acontecer, fale um pouco mais assim, quem são as pessoas que podem buscar a sua consultoria, a sua mentoria, né? Nesse projeto que você lançou. Lê, como que funciona e para quem ele é? Ótimo. Para me encontrar, a minha página profissional hoje é o Instagram, @letislins.oficial. E eu tenho produzido conteúdo no LinkedIn também, Letícia Alves Lins. Sobre as aulas, Renato, só para clarear, assim, é porque eu estou dando uma disciplina na pós-graduação do IEC esse semestre. Então, essas aulas são aulas fechadas, né? Sim. Mas eu imagino que nas suas redes você fala sobre esse assunto de alguma forma, né? E o projeto… Posts, enfim. Não, com certeza. Sim, e o projeto é estar fazendo cursos online. Isso é um sonho que eu tenho. Eu só não consegui começar ainda porque, graças a Deus, veio as turmas de pós e a coisa foi acontecendo. E aí, Paty, te respondendo, quem que pode me contratar? Né? Empresas que queiram aprofundar nessa temática da diversidade, na temática dos feminismos, agências de publicidade que queiram, né, trabalhar numa linha um pouco mais diversa e plural, estudantes da área de comunicação, publicidade, comunicação de modo geral, mulheres, né, que queiram entender um pouco mais essas questões dos feminismos e de uma colocação diferente na vida. E também alunos, eu falei, né? Falou dos estudantes. Eu acho que é isso. Que tem muita coisa para conhecer e muita coisa para falar desse assunto, certeza. Né? Que bacana. Bom, então… chegamos ao final, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Diante de tudo que a gente falou, uma mensagem final para o público que está assistindo a gente. Gente, não deixe de assinar aqui a nossa página, não deixe de curtir, não deixe de comentar, que é muito importante para a gente esse projeto, para inspirar pessoas, para ajudar as pessoas a abrirem a sua percepção sobre vários assuntos e fazer acontecer na sua vida. É com você, Letícia. Bom, a minha mensagem final é uma mensagem que eu sempre gosto de deixar em sala de aula, que é: pensem fora da caixa e saiam das bolhas de vocês, né? O mundo é muito diverso pra gente ficar pensando sempre igual. Maravilhosa! Um beijo. Obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Faça acontecer.